Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. O rei resume o seu discurso. Versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estamos ouvindo nosso Senhor, e naturalmente significa que estamos aceitando o que Ele diz com autoridade. Isso é mais do que alguns fazem neste momento, pois eles julgam os ensinamentos do Senhor. Mas ouvir não é suficiente. Precisamos praticar essas coisas. Deve haver piedade prática, ou nada está certo dentro de nós. O ouvinte praticante construiu uma casa com um fundamento estável. A coisa mais sábia e mais segura, porém a mais dispendiosa e trabalhosa de ser feita. Aflições vieram a ele. Sua sinceridade e veracidade não o impediram de ser provado. De alto a baixo e de todos os lados vieram as provações. Chuva, inundações e vento. Nenhum anteparo é interposto, pois todos esses combateram aquela casa. Essa é uma estrutura firme, mas as provações se tornam tão graves que nada pode salvar a casa, senão a força de sua fundação, porque o apoio principal é bastante inamovível. Toda a casa é preservada, não caiu. Ela pode ter sofrido danos eventuais e ter sido muito maltratada pelas intempéries, mas não caiu. Que a rocha eterna seja louvada. Depois da terrível tribulação, podemos dizer sobre a nossa fé: não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versos 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O mero ouvinte está em uma má situação. Ele também é um construtor de casas. Ouvir declarações do Senhor o faz trabalhar, e esse trabalho se destina a lhe oferecer abrigo e conforto. Ele edificou a sua casa, ele era prático e perseverante, e não começou e a deixou inacabada, ele a concluiu. No entanto, embora fosse laborioso, ele era insensato. Sem dúvida, ele construiu rapidamente, pois a sua fundação não lhe custou nenhum trabalho pesado. Suas escavações foram feitas rapidamente, pois não havia rocha a ser escavada. Ele edificou a sua casa sobre a areia. Mas as provações vêm até mesmo aos professos insinceros. Não somos todos nascidos para tribulações? O mesmo tipo de aflições vem para o insensato e para o sábio, e opera exatamente da mesma maneira, mas o resultado é muito diferente. Caiu. Esta é uma frase solene. Aquela era uma bela casa e prometia permanecer por eras, mas caiu. Havia pequenas falhas na edificação, porém a sua principal fraqueza era subterrânea, no lugar secreto da fundação. O homem construiu a sua casa sobre a areia. Os fundamentos estavam errados. O estrondo foi terrível. O som foi ouvido de longe, foi grande a sua queda. A sua ruína foi definitiva e irrecuperável. Muitos ouviram a queda e muitos mais viram as ruínas que permaneceram como um memorial perpétuo do resultado da loucura, que é estar satisfeito com ouvir e negligenciar a prática. Versos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O sermão acabou. E qual foi o resultado? Nunca houve tão grande pregador, e ele nunca fez um discurso maior do que esse. Quantos se arrependeram? Quantos foram convertidos? Nós não ouvimos nada a respeito de qualquer um.
A verdade divina, mesmo quando pregada perfeitamente, por si mesma, não afetará o coração a ponto de levá-lo à conversão. A mais poderosa autoridade não produz obediência, a menos que o Espírito Santo subjugue o coração do ouvinte. A multidão se admirou. Isso foi tudo? Temo que foi. Duas coisas surpreenderam a multidão: o conteúdo e a forma de seu ensinamento. Eles nunca ouviram tal doutrina antes. Os preceitos que Jesus havia pregado eram muito novos para os seus pensamentos, mas a sua principal surpresa estava na forma. Havia certamente um poder, um peso sobre o ensino, como nunca tinham visto nos instrutores profissionais comuns. Eles não levantam questões nem falam com hesitação. Ele não cita uma autoridade, nem oculta a sua própria responsabilidade por se esconder atrás de grandes nomes. Os ensinava como tendo autoridade. Ele falou como rei. A verdade em si era o seu próprio argumento e demonstração. Ele ensinou profeticamente, como alguém inspirado desde o alto. Os homens acharam que ele falava como um enviado de Deus. Não foi culpa da parte deles ficarem admirados, mas foi um crime grave ficarem admirados e nada mais. Meu Salvador, esta foi uma resposta miserável para o teu justo discurso como rei. A multidão se admirou. Assegura para mim que eu não me importe em surpreender as pessoas, mas que eu possa ganhá-las para ti. E isso com os meus melhores esforços. Se eu faço com que elas se admirem e nada mais, nunca posso queixar-me. Pois como o discípulo estaria acima de seu senhor?